É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula de potenciação. Hoje eu vou fazer a parte 2. Na aula passada a gente viu duas propriedades e hoje eu vou falar sobre mais duas propriedades para vocês, beleza? Então, vamos embora. Vem comigo. Então, pessoal, essa é uma aula de revisão, né? A gente vai falar sobre a segunda parte da potenciação aqui. E hoje, então, a gente vai falar sobre a propriedade 3, que eu vou dizer que é o seguinte. Imagine que você tenha, né, uma multiplicação de potências com expoentes iguais. Tá certo? Bom, então vamos ver um exemplo aí, né? Então imagine que você tenha, por exemplo, 2 elevado a 4. Eu vou colocar o 4 aqui com uma outra cor. 2 elevado a 4 vezes, né? Por exemplo, 3 elevado a 4. Agora, repara bem o que acontece. Repara que ambos estão elevados a 4. Né? Se eu expandisse isso aqui, o que daria? Né? Então veja bem, olha só. Se eu fizesse a expansão, eu teria 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá certo? Isso aqui, ó, repara. Aqui não é 4, então aqui eu vou fazer o 2 4 vezes. Né? Até aí a gente já está tranquilo com isso. Agora, o que eu preciso? Preciso expandir o 3. Quantas vezes? 4 vezes. Né? Então, ó, 3 vezes 3 vezes 3 e vezes 3. Agora, repara o que aconteceu. Também fiz a expansão do 3 aqui 4 vezes, né? Já que aqui ele está elevado aqui a 4. Repara o que eu vou fazer agora. Só é possível por conta de duas coisas. Primeiro, porque aqui, ó, é 4, aqui é 4, e aqui também é 4. Por isso que é possível. E em segundo lugar, porque quando eu fizer esse agrupamento novo que eu vou fazer aqui agora, ele vai ter, além de tudo, a questão da comutatividade. O que é isso? Comutatividade é quando você pode mexer nos elementos sem alterar a operação, o resultado da operação. Então, numa multiplicação, vocês lembram daquela frase famosa? A ordem dos fatores não altera o produto? Então, é exatamente isso que vai acontecer aqui agora. Ou seja, se eu colocar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, é a mesma coisa, por exemplo, do que eu pegar um 3 e colocar aqui, pegar um 2 e colocar aqui. Ou seja, eu posso alterar a ordem desses números 2 aqui, desses números 3 aqui, e que no final das contas, o resultado vai ser o mesmo. É isso que quer dizer essa frase. Né? A ordem dos fatores não altera o produto. Esses caras aqui são os fatores. Ó. Esses 4, 2 aqui são fatores 2. Esses 4, 3 aqui são fatores 3. Então, se eu alterar a ordem deles, e como tudo isso aqui é um produto só, né? Ou seja, uma multiplicação, então é o resultado de uma multiplicação. Então, se eu alterar a ordem, não muda o resultado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar a ordem de forma muito sorrateira. Então, veja bem, olha só. Vou fazer 2 vezes 3, vezes 2, vezes 3, vezes 2, vezes 3, vezes 2, vezes 3. Tá certo? Agora veja bem, o 2 vezes 3, que é esse camaradinho aqui, ó, né? Esse camaradinho aqui, ele vai se repetir quantas vezes? 4 vezes, né? E exatamente 4, por quê? Porque esse 3 repete 4 e esse 2 repete 4. Então, eu consigo fazer ele também repetir 4 vezes. Então, aqui eu tenho, ó, 4 repetições. Né? Então, aqui também repete 4 vezes. Bom, então eu poderia colocar isso aqui elevado a 4. Ou seja, esse camarada aqui, né, elevado a 4. Então, eu posso escrever assim. Ó. Eu posso escrever que isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3 elevado a quem? Elevado a 4. Mas repara, 2 vezes 3, eu sei quanto que dá. 2 vezes 3 dá quanto? 2 vezes 3 dá 6. Então, isso aqui é a mesma coisa que 6 elevado a 4. Então, isso é a mesma coisa que 6 elevado a 4. Muito bacana, né? Então, isso sempre vai funcionar, porque a gente sempre vai agrupar dessa mesma forma. Então, imagina, ó, se você tiver um número A, né? Então, o que essa propriedade diz? Que se você tiver um número A, né, vezes um número B, e ambos estão elevados a C, né, dadas as devidas considerações, né, de C0 elevado a zero, enfim, dado isso tudo, né,
Então a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter que isso aqui é a mesma coisa que A vezes B elevado a C. E aí, se você conseguir fazer o produto, né, de A vezes B, por exemplo, aqui, 2 vezes 3 é 6. Então, isso aqui é a mesma coisa que 6 elevado a 4. Né? E isso é bastante útil. Agora, vamos dar uma olhada, e eu tenho certeza que você já praticamente sabe o que vai acontecer quando a gente pensar nisso com a divisão. Então, a divisão de potências com expoentes iguais. É a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Então, repara só, ó. Vou fazer aqui agora um outro, tá? Vou fazer aqui agora o seguinte, ó. Vou fazer... Eu vou pegar aqui 10, né? E embaixo eu vou colocar 5, beleza? 10 e 5. Aqui, vou manter o mesmo expoente da outra vez, ó. 10 elevado a 4 e 5 elevado a 4. Olha o que vai acontecer aqui. Quando eu igualar esses caras, esse 10, repara, ele vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Né? E da mesma forma, o 5 embaixo vai ser 5 vezes 5 vezes 5 e vezes 5. Eu poderia separar essas frações aqui, né? Então, ó, poderia escrever essas frações assim, ó. 10 quintos vezes 10 quintos vezes 10 quintos vezes 10 quintos. Esse é até mais intuitivo, né? Então, repara, ó, aqui o 5 repetiu o quê? 4 vezes, né? Então, ó, ele repetiu 4 vezes, tá certo? Aqui, o 10 repetiu 4 vezes. Óbvio, né? Por quê? Ele repetiu 4 vezes porque esse camarada aqui, ó, o expoente é 4, por isso que o 10 se repete 4 vezes. E aí, repara o que vai acontecer aqui. O 10 sobre 5, né, também se repete quantas vezes? 4 vezes, né? Então, no final das contas, como eu também tenho 4 repetições, né, tenho aqui também 4 repetições, o que vai acontecer com 10 sobre 5? 10 sobre 5, eu posso colocar ele junto, né? Então, ó, posso colocar ele junto. Elevado a quem? Elevado a quarta potência, tá certo? Então, ó, 10 sobre 5 elevado a quarta potência. E olha que bacana agora, né? 10 sobre 5 elevado à quarta potência. Então, aqui, ó, eu posso, nesse caso, fazer a conta, porque 10 sobre 5 eu sei que dá 2, tá certo? Então, isso aqui dá 2. E eu posso escrever isso aqui igual a 2 elevado à quarta potência. Olha como é que isso simplifica o meu trabalho se eu tivesse que fazer a conta. 2 elevado a 4 a gente faz de cabeça. Né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. É muito fácil fazer isso. Agora imagina, se eu tivesse que fazer 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10.000. Aí eu vou pegar 10.000, vou dividir por 5 vezes 5, 25. Vezes 5, já complicou um pouquinho, né? Mas beleza, 125. Vezes 5 de novo, 625. Aí lembra do número que estava em cima? 10.000. 10.000 dividido por 625. Cara, já é uma conta grande, né? Então, assim, olha como é que isso facilita a tua vida. Então, olha como é que eu posso escrever essa propriedade 4, que ajuda bastante a gente, ó. Eu posso escrever A sobre B, né? Aí, dada todas as considerações, né? B não pode ser 0, não pode ter 0 elevado a 0, enfim, dada todas essas considerações, tá? Eu não vou escrever aqui porque a gente só vai gastar tempo, mas lembra que isso não pode acontecer, tá? Então, ó, A elevado a C dividido por B elevado a C, repara, são bases diferentes, mas estão elevadas ao mesmo expoente. Os expoentes são iguais, tá? A base pode ser igual? Até pode. A gente pode, se a base for igual, o expoente for igual, a gente pode usar ou a propriedade 2 ou a propriedade 4 nesse caso, né? Mas pra gente aqui, vamos pensar que as bases são diferentes, né? Eu posso escrever como isso aqui, ó? Eu posso escrever da seguinte maneira, ó. Eu posso escrever como A sobre B, né? E aí colocar o C aqui no expoente, tá certo? Por isso que quando eu pego uma fração e elevo a um expoente, tanto o numerador quanto o denominador precisam ser elevados ao expoente, tá certo? Então isso é bastante importante. Da mesma forma, né, que na multiplicação, se eu tenho uma multiplicação dentro de um parêntese, eu tenho um expoente elevando essa multiplicação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar cada termo ao expoente, tá certo?
Então aqui, ó, eu posso transformar isso nisso. E se você consegue fazer essa conta, A sobre B, se essa conta é fácil para você fazer, é mais fácil fazer isso do que fazer essa contalhada toda que vai aparecer aqui. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade aí à parte de potenciação. E eu vou falar um pouquinho também sobre radiciação. Então, aquele abraço e até um próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique na nossa logo e se inscreva no nosso canal. O próximo vídeo desta série também se encontra aí embaixo. Não se esqueça de ativar o sininho para você continuar recebendo também as nossas publicações. Aquele abraço para vocês e até no próximo vídeo.